Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da WDC Networks. Eu sou o André Valente, responsável pela área de relações com investidores. Temos aqui também o nosso CEO e fundador, o Vanderlei Rigatieri. Vamos dar início. Primeiramente, eu gostaria de ler aqui o aviso legal. As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios e de crescimento da WDC Networks são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiros pro forma. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Eu passo a palavra ao Vanderlei. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco dos nossos resultados trimestrais. E, como sempre, eu gosto de ter alguns destaques que são importantes para vocês terem uma ideia do que a gente vem passando nesse primeiro trimestre. Uma das coisas importantes é que nós tivemos um foco, como sempre, na preservação das nossas margens operacionais. Independente da situação do mercado e tudo mais, uma coisa importante para a companhia é realmente preservar as margens operacionais da companhia. Um dos principais destaques é justamente o nosso crescimento da receita líquida nesse primeiro trimestre. A WDC conseguiu chegar a 241 milhões e 200 mil em termos de crescimento, 6,9% versus o trimestre do primeiro trimestre do ano passado. Também atingimos um EBITDA ajustado de 65,1 milhões, um acréscimo de 10% versus o mesmo período do ano passado. Ou seja, estamos crescendo a nossa margem, estamos crescendo substancialmente o nosso resultado. E a margem EBITDA teve um número de 27,1%, chegando a 0,8 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado. Outros destaques que eu acho importantes a gente lembrar desse período aí que passou, desse primeiro trimestre, foi que a WDC fez um follow-on na instrução CVM 400, realizado em fevereiro de 2022, e eu lembro vocês que isso, na verdade, foi exatamente uma possibilidade de liberar as negociações a investidores não qualificados. Lembro que em julho do ano passado nós tínhamos feito o nosso IPO na instrução 476, que só deixava investidores qualificados fazer a negociação das nossas ações. A partir desse trimestre, nós abrimos para qualquer tipo de investidor, e isso foi um dos fatos importantes para a gente nesse ano. Deixar qualquer investidor livre para negociar nossas ações e aumentar um pouco mais a nossa liquidez a partir de então. Outra coisa importantíssima que eu gosto de deixar claro para vocês é que a estratégia da WDC se mantém firme no propósito de alavancar as vendas de TaaS, de tecnologia as a service. E esse trimestre a gente fechou um dos maiores contratos de TaaS de toda a história da WDC. O contrato foi fechado dentro desse trimestre, foi um contrato de valor total de mais de 99 milhões de reais, foi com um grande ISP. Então, isso dá mais uma cor aí para vocês do que vem acontecendo, ou seja,
grandes ISPs capitalizados, aderindo ao nosso mercado, ao nosso modelo de negócio. Esse contrato, ele é um contrato de fornecimento de 12 meses, ou seja, nós vamos executar esse contrato ao longo desse ano, né? E isso vai gerar vendas totais conforme a gente vai entregando os produtos e tem um prazo de contrato de 5 anos. Então, é muito importante vocês ficarem com essa informação em mente. Isso não é resultado agora na veia, mas ele é de longo prazo. Mas, sem dúvida, foi um fato muito importante que a gente não pôde divulgar antes por causa do período de silêncio, mas estamos aqui em primeira mão deixando claro para você. Isso, para mim, significa que a nossa estratégia está no caminho certo e estamos conseguindo mais adesões de clientes importantes no segmento do TaaS. Outra coisa importante para a gente é que a fábrica, que é uma outra estratégia diferencial da WDC, ter fábrica, né? Os nossos concorrentes, na sua grande maioria, né, de distribuição, não tem fábrica. A gente escolheu fazer isso lá atrás e a gente atingiu um recorde de 62% de todas as nossas vendas foram de produtos industrializados no Brasil. Outra coisa que o TaaS traz de bom para a gente é um destaque importante e dá muito para vocês uma noção da saúde financeira da WDC, é justamente o backlog acumulado de receitas. Nós passamos de 606 milhões nesse primeiro trimestre, está aumentando o nosso backlog de receita, com um crescimento de 32% versus o mesmo período do ano passado. Ou seja, o backlog de receita é a receita a ser reconhecida em balanço, né? A gente ainda não reconheceu essa receita, mas como vocês sabem, nós temos um histórico de churn muito abaixo de 1%. Então, isso é praticamente receita futura na veia. Outra coisa que nos deixa muito felizes foi que nós fomos classificados pelas 2 empresas de rating mais famosas do mundo, que é Standard & Poor's e Moody's. A gente contratou essas empresas para fazer a classificação do nosso rating e atingimos o rating de AA negativo. Primeira vez que a gente faz isso na nossa história e a gente conseguiu uma classificação muito acima do que a gente vê em média do mercado que a gente tem acompanhado. Isso para a gente é mais um sinal de que estamos extremamente saudáveis, estamos extremamente bem posicionados e, eventualmente, para fazer a nossa segunda emissão de debêntures, que foi anunciado ontem, aprovado no Conselho. Estamos, então, lançando a segunda emissão de debêntures, um valor de 600 milhões de reais, com prazos variando entre 5 e 7 anos, carência de 3 anos, isso vai dar um fôlego muito interessante para a gente, e a garantia firme dos bancos coordenadores, ou seja, são recursos importantes para que a gente tenha mais capacidade de CAPEX para fundear o desenvolvimento do TaaS. Acho que essa é uma radiografia importante dos principais resultados. Eu vou passar a palavra para o nosso CFO e RI, o André Valente, para falar um pouco mais depois sobre esses dados todos. Mas eu queria ressaltar aqui, primeiro, vendas totais, né? Vocês acompanham aí na tela que teve nos últimos 4 anos um CAGR de crescimento acima de 42% ano a ano, né? No ano passado, fechamos com vendas totais de 1.456 milhões. Esse primeiro trimestre, como já divulgado, como é tradicional da WDC fazer, né, quando fecha o número,
nós tivemos um decréscimo de 8,8% do nosso vendas totais, fechando com 293,9 milhões no primeiro trimestre de 2022. Essa redução foi, basicamente, principal fator foi uma redução das vendas do segmento de telecom, né? Depois a gente entra em mais detalhes sobre isso. Tivemos uma retração aí do segmento de pequenos provedores, e vocês acompanharam pelos números de Anatel, o número de novos assinantes não cresceu na medida que estava esperado. O crescimento das vendas do solar, por outro lado, compensou isso, a gente teve um aumento de 70% das vendas do solar sobre o mesmo período do ano passado. E tivemos também uma coisa que é muito importante deixar claro, pessoal, que a AWDC vende seus produtos pelo dólar do dia PETAX. Ou seja, quando a taxa do dólar PETAX sobe, a nossa venda acompanha esse número. Quando o dólar cai, a gente também acompanha. Nós vendemos sempre dolarizado. Eu sempre digo que o dólar nunca é um problema para nós em termos de margem, em termos de resultado. Mas é claro, quando o dólar sai do patamar que ele estava do ano passado, final do ano passado, e vem para mais que a gente teve esse primeiro trimestre, nós tivemos um impacto no top line da WDC de quase 5%, 4,6%. Então, um pouco dessa redução das vendas totais foi também influenciado pela taxa do dólar. A outra coisa que é importante dizer, no slide seguinte eu mostro, é o nosso receita líquida, né? No próximo slide, e aí a nossa receita líquida, que também teve um histórico nos últimos 4 anos de crescimento da faixa de um CAGR de 42% e cresceu 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é importante dizer o seguinte, quando a WDC tem um número não contábil, que é vendas totais, que inclui aquilo que a gente vende e o total do contrato novo fechado de TAS. Mas a receita líquida é realmente aquilo que a gente reconhece mês a mês, certo? E aí vocês veem que, mesmo não crescendo a nossa venda total, uma demonstração de força, de resiliência do nosso modelo de negócio, e esse efeito positivo se traduz na receita líquida. Ou seja, nós não crescemos o top line de contratos totais fechados, mas, mesmo assim, a nossa receita líquida teve um avanço de 6,9% em relação ao ano anterior, né? Isso é importante também dizer que a nossa receita líquida do segmento solar, que a partir de agora a gente destaca, né? Até o ano passado ele estava embutido dentro da área corporativa, a partir de agora nós vamos destacar em 3 segmentos, né? O segmento telecom, o segmento enterprise e o segmento solar. E aí vocês veem que a receita líquida do segmento solar alcançou 34,8% do total de toda a receita líquida da empresa nesse trimestre. Dessa vez, nessa nossa reunião, eu vou apresentar os resultados da área de telecom, de enterprise e solar, e eu convidei para estar junto comigo os diretores de cada área para vocês conhecerem e para eles ajudarem um pouco a contar para vocês como é que foi o trimestre. Então, na área de telecom, que é o próximo slide, o resultado, né, foi basicamente de vendas totais caindo 32%, né, e passando a 135 milhões e 600 mil no primeiro trimestre de 2022. A receita líquida, de novo, né, a venda total caiu 32%, mas a receita líquida, por causa
que a gente vem carregando dos contratos anteriores caiu 18,9% para um valor de 101,6 milhões. E o lucro bruto, né, ficou na faixa de 31,1 milhões e com uma margem um pouco menor, 5,3 pontos percentuais, ficando no lucro bruto de 30,6%. Vou convidar o Júnior Carrara, que é o nosso diretor de telecom, para se juntar aqui, para passar para vocês um pouquinho da parte qualitativa que a gente teve durante esse primeiro trimestre. Por favor, Júnior, junte-se a nós. Acho que você está sem som, Júnior. Abre o seu microfone. Agora está bem? Sim, melhorou. Está me Sim. Você está me ouvindo? Sim. Legal. Boa tarde a todos, pessoal. Bom, conforme mostrado aí, eu gostaria de passar um pouco para todos sobre a situação do mercado de telecom em geral, né? A gente acompanhou aí, né, esses resultados que foram divulgados pela Anatel e as nossas vendas elas foram diretamente impactadas por essa desaceleração, né, do número de novos assinantes em fibra ótica, que é o nosso principal produto aqui, né? Então, isso impactou bastante nas nossas vendas futuras, como o Vanderlei já comentou, né? E somado a isso, nós tivemos aqui um agravante que foi uma ruptura desde outubro de placas que são placas que nós chamamos de placas GPON, que são instaladas nas OLTs, e que são as placas onde são conectados os novos assinantes. Nosso principal fornecedor ele teve um problema de abastecimento desse produto por uma questão dos semicondutores, um problema global que vem atingindo aí a maior parte dos fabricantes. Isso contribuiu aí para a nossa desaceleração desse mercado em termos de vendas de novos contratos, tá? Esse produto em específico, né, que ele é muito importante para a gente, porque sem ele nós não conseguimos vender novos modems, ele está previsto para restabelecer, né, o nosso fornecedor está prevendo restabelecer o fornecimento agora no começo de junho. Então, isso deve trazer aí para a gente um segundo semestre aos patamares normais de vendas que nós tínhamos nos níveis pré-pandemia. Tá? Então, esse foi o principal ponto aqui que a gente passou por o problema por esse primeiro trimestre. Tá? Porém, né, a gente também percebeu que durante o primeiro trimestre, né, nós tivemos um aumento considerável das nossas vendas de soluções. Como a gente sempre comenta, né, os provedores eles estão se tornando cada vez mais provedores de soluções. Então, as nossas vendas de soluções de data center, soluções de turnkey, entre outras, né, casa conectada, elas estão sendo impactadas positivamente, foram impactadas positivamente no primeiro trimestre e a gente está acompanhando aí nos nossos pipelines, né, de negócios com uma evolução significativa dessas novas tecnologias dentro dos nossos provedores, né? Então, alguns números importantes, né, que eu gostaria de citar aqui para vocês é que, ao longo do primeiro TRI, nós tivemos 5 contratos fechados de novos data centers Edge, né, que estão em fase de instalação, onde o resultado, né, são contratos de TAS, e os resultados serão capturados ao longo dos próximos anos, né? São contratos normalmente também de 60 meses, mas são 5 novos Edge Data Centers que estão sendo instalados nesse momento, né? Em Turnkey, né, que é um serviço nosso, que nós chamamos de Turnkey Build to Suite, ou seja, a gente constrói a rede para os provedores, nós tivemos 12 contratos fechados até o momento, com mais de 35 mil Home Pass comercializados, que também estão em fase de instalação. Então, são números que mostram o nosso... Pois não. Júnior, é bem importante você explicar que isso foi um lançamento durante o primeiro TRI
né, dessa modalidade de construção de rede, né, que isso a gente não fazia o ano passado. Ou seja, agora, além da gente alugar os modems e as centrais de GPON, a gente também está fazendo a construção da rede para o provedor e fazendo um contrato de build to suit de 5 anos aí da rede como um todo, né? Essa é uma modalidade nova e que você falou que a gente já contratou 35 mil home pairs aí durante esse período, né? Exatamente, exatamente. É um produto novo, né? Um serviço novo que nós lançamos aí realmente no final do ano passado, comecinho desse ano, e que o resultado já está sendo bastante expressivo aqui para a gente, né? E só para fazer um comentário, pessoal, para vocês entenderem, tanto os data centers quanto esses projetos de turnkey, da mesma maneira que é aquele projeto que eu comentei lá no começo, ele tem um prazo para construção e só a partir daí ele vai se traduzir em venda total e começar a contar o prazo para reconhecimento de receita. Então, na verdade, o primeiro trimestre teve muitos projetos desse tipo que estão sendo construídos, mas que ainda não entraram no resultado do primeiro tri, que devem entrar ao longo desse ano, conforme forem executados e entregues aos seus clientes, tá? Só, desculpa fazer esse comentário, mas é importante que todo mundo entenda que, apesar de a gente ter fechado esses projetos, eles ainda não figuram em resultados no primeiro tri. Vão aparecer no resultado ao longo do ano. O nosso tempo de delivery de um data center é aproximadamente 3 meses. Então, um data center fechado agora, por exemplo, no mês de fevereiro, né, a gente vai conseguir começar a capturar o resultado agora em maio ou junho, né? Então, isso realmente tem aí um timing de implementação dessas soluções, dessas tecnologias. Tá? Bom, outro ponto positivo que nós estamos realmente percebendo aqui é a questão do nosso TaaS com uma atratividade muito grande para grandes clientes, grandes provedores e até mesmo operadoras, né? Nosso pipeline cresceu substancialmente com essas oportunidades dentro de grandes players, né, sejam provedores investidos por fundos ou até mesmo grandes operadoras, onde nós estamos trabalhando projetos com valores e cifras significativas e nós estamos realmente bastante animados e entusiasmados com isso, porque a nossa oferta ela tem sido até mesmo buscada, né, e recomendada entre os players de mercado, né, entre os grandes fabricantes para essas operadoras e provedores, porque eles entendem que durante esse cenário econômico que nós estamos vivendo, né, de taxas de juros elevadas, dificuldade de crédito, né, a nossa oferta do TaaS ela passa a ser bastante atrativa para grandes projetos, aí, sejam de GPON, de DWDM, de data center, ou até mesmo infraestrutura do 5G, que é uma demanda grande aí que nós estamos observando, né? E, além disso, a gente, durante esse primeiro trimestre, né, nós tomamos uma medida que foi para melhorar a nossa eficiência comercial, que foi a regionalização da equipe comercial, né? Nós trabalhávamos aí com uma equipe comercial que era uma equipe comercial vendedores internos, né? Substancialmente pessoas que trabalhavam conosco fazendo atendimento telefônico e poucas pessoas visitando o cliente. Isso funcionou até 2021, metade do ano, e nós iniciamos então uma transição. Esse ano, de fato, está implementado um novo modelo de atendimento 100% regionalizado, uma equipe comercial mais de campo, de visita em clientes, fazendo aí o que nós chamamos de corpo a corpo com o cliente ali, desenvolvendo novos negócios e trazendo novas oportunidades. Então, essa regionalização ela terminou ao longo do primeiro trimestre e ela está nos trazendo aí uma efetividade maior e também um controle maior sobre as despesas, porque quando não estava regionalizado a gente tinha uma dificuldade de ter uma visita mais, vamos dizer, uma viagem mais proveitosa. Então, isso agora está resolvido e a gente tem tido aí bastante sucesso com isso, tá? Então, esses são os meus comentários, né? A gente segue confiando aí que as coisas estão
estão no caminho, né? Nossa proposta de negócio está bastante legal para os provedores, para as operadoras. Excelente. Muito obrigado, Carrara. Eu queria Não. passar agora a falar um pouquinho sobre a área de Enterprise, né? O próximo slide mostra um pouquinho do resultado que a gente teve, né? Eu convidei também o diretor da área de Enterprise, que é o Fernando Guerra, para também estar aqui junto comigo, né? Bem-vindo aí ao grupo, Fernando. Então, as vendas totais de Enterprise, pessoal, no primeiro TRI, tiveram uma pequena redução de 2,9%, bem em função principalmente em função do dólar, né, da taxa do dólar, que esses produtos são 100% dolarizados, né. A nossa receita líquida evoluiu 8,9%, atingindo 55,6 milhões no primeiro TRI, e tivemos uma melhoria da margem do lucro bruto, passando de 26,1% para 28,6%, avançamos 2,6 pontos percentuais, atingindo aí um lucro bruto de 15,9 milhões nesse período. Fernando, junte-se a nós, conte um pouquinho aí da sua visão qualitativa do que foi o primeiro TRI e mostra para a gente um pouquinho do que você viu de resultados nesse primeiro TRI. Obrigado, Vanderlei. Boa tarde a todos. Como você comentou, o nosso primeiro trimestre, ele na verdade se iniciou um pouco lento, principalmente considerando vendas totais, considerando principalmente ainda um pouco do resquício da pandemia e principalmente por conta dos atrasos, dos problemas de logística e entrega de chipset, né, mundiais, dos fornecedores, né. A WDC ainda majoritariamente trabalha com produtos importados, né, dolarizados, como o Vanderlei comentou, e nós ainda estamos sofrendo um pouco por conta desses atrasos. Apesar disso, como o Vanderlei comentou, nós tivemos um resultado muito positivo na receita líquida, ainda provados pelo nosso backlog de receita por conta do TAS, mais uma vez por conta mostra a resiliência do que nós tínhamos dentro desse mercado de entregas, de contratos que nós assinamos até anteriormente ao primeiro trimestre. E principalmente por conta do grande crescimento dos mercados de cibersegurança e comunicação unificada, que trabalham com resultados e entregam margens melhores, nós tivemos um significativo crescimento na nossa entrega de lucro bruto e margem, né? Então, nós crescemos aí 20%, desconsiderando a queda de dólar, então nosso crescimento foi quase em torno de 25% de entrega de resultado de margem para o período, tá? Uma questão comercial que aconteceu no nosso primeiro trimestre também foi a integração de algumas diretorias de negócios que estavam segmentadas dentro do mercado corporativo. O Vanderlei comentou que nós segmentamos solar e nós acabamos integrando também a diretoria de áudio e vídeo e a diretoria de segurança eletrônica, comunicação unificada e cibersegurança, né? Então, para melhorar esse mix e a uniformidade de atendimento aos clientes, né? E é exatamente o início desse trabalho no final do primeiro trimestre que começou a apresentar essas melhoras desses resultados. No final desse trimestre, nós começamos a ter uma retomada das vendas do segmento de áudio e vídeo profissional, que é um segmento bastante importante, porque ele é um segmento majoritariamente de TAS e grandes contratos, né? Mais de 50% da receita operacional desse segmento é proveniente de TAS, e nós começamos a ter uma regularização do abastecimento de produtos. A tendência é de ainda um segundo trimestre com um pouco de atrasos, mas com a melhora do segmento de mercado de áudio e vídeo. Um pouco da restabilização da entrega. Nós temos uma tendência, né,
muito forte de crescimento para daqui para o final de ano, em todos os segmentos de mercado. Todos os segmentos estão bastante aquecidos, né? Sejam por diversos fatores, né? Cibersegurança principalmente pelo crescimento e procura por dentro dessa tecnologia. Hoje a WDC trabalha com um dos líderes mundiais nesses segmentos. O segmento de segurança eletrônica é muito ligado a grandes contratos e projetos de infraestrutura que começaram a melhorar a partir do ano passado. Mesmo quando de eleições, nós temos um pipeline e um backlog bastante importante para ser entregue ainda no decorrer desse ano, então nós mantemos uma tendência bastante positiva, e o próprio segmento de áudio e vídeo profissional, que trabalha com margens muito positivas, e à medida que esse segmento se recupere já a partir do próximo trimestre, ao longo daqui para o longo do ano, deve trazer um continuado de resultado operacional bastante positivo, tanto em vendas totais, incluindo lucro e margem. Muito bom. Eu acho que esse é Excelente. uma visão geral, tá, Vanderlei? Eu entendi. Acho que ficou claro, né, que a gente teve um começo de ano dentro do Enterprise que sofreu um pouquinho, né, teve a Omicron aí que deu uma segurada, né. Acho que o segmento que mais sofre dentro da WDC que sofreu com a pandemia foi o segmento Enterprise, o áudio e vídeo profissional, mas como você disse, em março já temos uma sinalização muito melhor, muito positiva, e trouxe esse bom resultado de melhoria de lucro bruto da área. Muito obrigado, Fernando. Nós vamos passar agora para falar sobre a nossa divisão de solar, né? A área de solar, a partir de agora, vai ser aberta, né? Os números separados. Hoje representa 34,8% da nossa venda total, né? Eu convido aí para se juntar a nós o André Souza, que é o diretor da área de solar. Por favor, André. Obrigado, Vanderlei. Boa tarde a todos. Nesse trimestre, nós consolidamos nossa operação e conseguimos colher bons resultados comparados ao Q1 de 2021, apresentado pelo Vanderlei. Eu só comentando aqui um pouquinho, quer dizer, nós tivemos um aumento das nossas vendas totais entre o primeiro trimestre do ano passado para esse de 70,7%, atingimos aí 94,7 milhões de vendas totais. A nossa receita líquida passou a 84 milhões, um crescimento da mesma magnitude, de 70%, e o lucro bruto avançou 0,5 pontos percentuais em termos de margem, passando a 13 milhões, com uma margem de 15,5%. Né? Esse segmento é o segmento que tem o maior crescimento dentro da WDC, como vocês acompanharam o ano passado e esse trimestre. Eu vou passar um pouquinho para o André, para ele passar uma parte qualitativa aí de como é que esse segmento se comportou no primeiro trimestre e as principais highlights aí para vocês terem uma ideia. Por favor, André. Obrigado, Vanderlei. O primeiro trimestre, apesar de a gente ter esse crescimento substancial na receita e também um crescimento no lucro, nós tivemos alguns fatores negativos no mercado, principalmente em virtude do aumento da Selic e da restrição de crédito, visto que a grande maioria de todas as aquisições de sistemas de energia solar são financiados, né, pelos grandes bancos. O surto de Covid Omicron também postergou muitas vendas, né, o pessoal estando de férias, na dúvida, vendo o cenário, né, tanto de juro como do surto, muitas vendas foram postergadas durante esse período. E qualitativamente a gente observou uma queda maior nos sistemas comerciais e industriais e uma queda menor nos sistemas residenciais e de usinas, né, de maior porte.
em virtude desse desenho de mercado e até do cenário macroeconômico, nós decidimos, já é um plano, né, em execução desde o ano passado, mas não somente, né, o crescimento de faturamento, mas a busca sempre por melhor lucratividade para a companhia, para adotar uma estratégia de crescimento agora também por nicho e diferenciação. Nós continuamos focados na nossa parceria com a Huawei, que nos permite entrar em projetos complexos, né, com sistemas híbridos, baterias, sistemas de automação, não só fornecendo energia para os sistemas solares, como também para outros mercados, como o de telecom. Outra ação que nós já iniciamos e começa também a surtir os efeitos e ter uma receptividade muito boa do mercado é a expansão da nossa marca própria, agora não somente com geradores, mas também com produtos desenvolvidos pela engenharia da WDC. Os primeiros produtos já foram lançados e tivemos uma excelente aceitação do mercado. Excelente, excelente. O fortalecimento do trabalho, ele busca maior margem, né, nos kits de menor potência, principalmente residencial e pequenos comércios. E na outra ponta, a nossa estratégia não é só de venda dos grandes projetos de usinas, mas incorporar uma maior margem com a oferta de serviços e tentando agregar também o principal serviço nosso, que é o TAS. Né? Então, nós já tivemos alguns resultados, né, no primeiro trimestre, os primeiros contratos assinados, e a gente pode dizer que nós tivemos, né, uma grande ação na oferta de TAS no solar, principalmente nos setores do agrobusiness e do telecom. Excelente, André. Eu acho que esses pontos que você ressaltou são fundamentais, porque a gente vem sempre sendo questionado pelo mercado, né? Quando que o solar vai começar com o TAS. A gente tinha esse plano desde o IPO, e agora realmente a coisa começou a deslanchar, né? Acho que o TAS começou a ser encarado no mercado, não só nos outros dois, Telecom e Enterprise, como uma tremenda ferramenta de viabilização de projetos grandes. Fechou os primeiros 3 negócios ainda em Q1, e agora tem aí um pipeline interessante pela frente nesse segmento. Muito obrigado, André. Valeu. Bom, pessoal, eu acho que deu para ter uma ideia do consolidado da empresa, das 3 áreas, e eu vou passar a palavra para o nosso CFO, André Valente, para entrar em detalhes mais de resultado, dos números, para vocês terem um flavor aí do que aconteceu, de como é que foi o primeiro trimestre. Tá? André, por favor. Vamos lá. Esse próximo slide, apresentamos aqui um pouco dos indicadores aqui mais destinados ao desempenho do TAS, que são a modalidade de locações da companhia. Como vocês podem ver, a gente teve uma queda importante na quantidade de novos contratos celebrados no trimestre, o qual a gente fechou aí 249 novos contratos nesse primeiro trimestre de 22, comparado com 427 contratos do mesmo período do ano anterior. Essa importante queda é muito reflexo do que aconteceu no segmento de telecom, que é hoje o segmento onde a maturidade do TAS é mais longeva. Um ponto positivo foi o crescimento, como vocês podem ver no gráfico, do ticket médio, onde a gente conseguiu aumentar ainda mais de R$ 291 mil para R$ 343 mil por contrato, nosso ticket médio. À direita, o total de venda de novos contratos, o qual a gente entregou 85,4 milhões, uma queda de 31% versus o mesmo período do ano anterior, muito também por conta do impacto do telecom já mencionado. O CAPEX em imobilizações relacionadas ao TAS também caiu 33%, e aqui a gente conseguiu dar mais um passo de melhoria no crescimento aqui do markup do TAS. Né? O markup nada mais é do que o valor total do contrato dividido pelo CAPEX que a gente tem que fazer no ponto zero. Então, a gente conseguiu entregar aí um indicador de 2,12 vezes com
comparado com 2,06% do mesmo período do ano anterior. Então, um crescimento de 3% aí na rentabilidade. E para fechar o slide, a gente tem aí um último bullet, onde a gente comenta que, mais uma vez, a gente deu um passo de incremento do prazo médio aí dos novos contratos, que fechou no primeiro trimestre. Esses 249 contratos tiveram um prazo médio de 51 meses, que comparado ao mesmo período anterior foi de 45. Então, mais uma vez, a gente mantém aí em prática a nossa política de alongamento dos prazos dos contratos, como a gente já vem comentando aí mais de uma vez aí nos últimos releases. No próximo slide, apresentamos aí a evolução do backlog de receitas. O backlog é um indicador muito importante da companhia, porque ele mostra o crescimento da receita futura já contratada por contratos que estão vigentes, onde a gente fechou aí o primeiro trimestre com 606,8 milhões de reais, o que significa um crescimento de 32% comparado com o backlog há um ano atrás. Abaixo, apontamos também um pouco do cronograma de recebimento dessa receita futura. Aqui, quando a gente fala do backlog, o backlog traz o reconhecimento de receita futura, que se traduz também em maiores resultados e também em maior caixa para a companhia de uma forma muito sadia, considerando que a inadimplência e o churn desses contratos são muito pequenas, como já divulgados aí no nosso formulário de referência, nas nossas últimas apresentações. Seguindo, no próximo slide, temos aqui o EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado, no primeiro trimestre de 2022, a gente alcançou 65,3 milhões de reais de EBITDA ajustado, como vocês podem ver na coluna à direita. E aqui a gente faz um gráfico bridge mostrando o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2021, que foi de 59,3 milhões. Aqui a gente coloca um qualitativo, né? Tivemos aí uma perda de EBITDA decorrente de menores volumes de vendas. E aí o quadrinho abaixo, o objetivo de mostrar o breakdown por segmento, né? Então, como vocês podem ver, 6,1, ele tem um breakdown bastante difícil em termos de volumes. No Telecom foi menos 12,9 milhões. E no Solar e Enterprise tivemos aí crescimentos e aumentos do EBITDA decorrente de volumes. A margem dos segmentos aumentaram de maneira uniforme. Então, como vocês podem ver, a gente capturou uma margem percentual melhor, tanto no Telecom com mais 7,6, no Solar com mais $500 mil e também no Enterprise com mais $1,5 milhão, fazendo aí um total de margem de 9,7 milhões, que foi o suficiente para offsetar o impacto de EBITDA trazido pelos menores volumes. E, concluindo, a gente teve também uma economia de 2,4 milhões de despesas operacionais, comparado com o mesmo período do ano anterior, mostrando aqui o trabalho interessante que a gente vem fazendo aqui na gestão da PIA, buscando aí otimizações e ganhos de eficiência nos gastos aí de custos e despesas operacionais da companhia. Seguindo, no próximo slide, a gente apresenta um pouco, né, as outras linhas que estão abaixo do EBITDA, né? Como vocês podem ver, no EBITDA a gente trouxe mais 6 milhões de reais. Depois temos uma linha importante que é a depreciação. A depreciação, ela cresceu, né, os custos de depreciação cresceram em 9 milhões de reais. Isso significa um crescimento de 29,6%, que está muito em linha com o crescimento do backlog de receitas. Então, apenas recordando que a depreciação ela é um reflexo do crescimento do ativo imobilizado da companhia, que substancialmente é relacionado às imobilizações aí para iniciar novos contratos de locação da companhia. Então, isso consumiu aí 9 milhões do P&L. Na sequência, a gente teve o resultado financeiro, o qual apresentou uma performance bastante negativa no trimestre, alcançando aí 30,9 milhões de despesa financeira líquida, comparado com 14,6 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. Tivemos aí uma variação de menos 16,3 milhões aí de reais.
Essa variação ela é principalmente explicada pela perda com variação cambial. A companhia adotou uma virada do exercício de 2021 para 2022 de fortalecimento dos seus níveis de estoques, muito em linha aí com a crise de abastecimento que a gente vem sofrendo aí no nosso segmento, e aí objetivando não perder vendas e negócios aí que a gente planejou para esse ano. A gente fortaleceu bastante a posição de estoques. Esses estoques, a gente tem parte desse ativo em moeda estrangeira, e considerando a apreciação da moeda local em aproximadamente 15%, né, quando o câmbio saiu de 5,58 para 4,74 aproximadamente no trimestre, observamos aí uma desvalorização desse nosso ativo dolarizado. Como a gente sempre explicou, né, a variação cambial é algo que toca o nosso resultado de forma pontual. Me recordo bem quando fizemos a oferta pública há um ano atrás, fizemos com os números do primeiro trimestre de 2021, o qual a gente também tinha uma perda cambial, e que a gente normalmente explicava que quando a gente faz análise de longo prazo, olhando aí as DFs da companhia em períodos mais longos, a gente acaba tendo um reflexo que, proporcionalmente ao tamanho do negócio, ele acaba pequeno em termos de variação cambial. Um outro fator importante também aqui dessa variação cambial diz respeito à questão da venda ao grande provedor, que foi mencionado lá nos highlights iniciais, o qual nós efetuamos um pagamento antecipado ao fornecedor, ao fabricante na Ásia, deixando esse adiantamento aí reconhecido no nosso ativo, exposto aí ao câmbio. Então, isso, para efeito de práticas contábeis, a gente acaba reconhecendo uma desvalorização cambial sobre esse ativo, sobre esse adiantamento ao fabricante, mas isso depois futuramente é compensado à medida que a gente emite aí os novos contratos ao longo daquelas safras que o Júnior Carrara comentou ao longo do ano. A gente vai considerando no valor aí desses contratos essa questão da variação cambial. Outro ponto que também tocou nossa despesa financeira foi os incrementos da Selic. Quando a gente olha comparativamente com o mesmo trimestre do ano anterior, o primeiro trimestre de 2021 não foi um trimestre que a gente teve escalada das taxas de juros como a gente teve nesse primeiro trimestre de 2022, e a gente tem um contábil contabilizado aí corretamente para refletir corretamente as nossas patrimoniais, que a gente traz aí os nossos passivos e ativos a valor presente. Quando a taxa de juros Selic aumenta, a gente acaba usando uma taxa maior para trazer esse valor presente. Esse deflacionamento para calcular o valor presente, ele acaba sendo maior quando a gente utiliza uma taxa maior. Isso representou aí aproximadamente 4 milhões de reais de perda, a variação aí total de 16 milhões. E por final, resultamos aí num lucro líquido, num prejuízo líquido, na verdade, de 2,1 milhões versus 11,2 milhões de lucro líquido no primeiro TRI de 21, ocasionando aí uma variação, comparando aí mesmos períodos, de menos 13,13 milhões. É isso, acho que podemos seguir para o próximo slide. Aqui apresentamos um pouco a evolução do nosso endividamento. Então, a dívida bruta da companhia fechou em 523,6 milhões, como vocês podem ver na primeira linha do quadrinho do endividamento, com caixa e aplicações de 106,5 milhões e um endividamento líquido de 417 milhões. Mais adiante teremos um outro slide para explicar aí um pouco a ação do caixa, mas aqui a gente gostaria de apresentar o saudável aqui, indicador que a gente tem na companhia de endividamento líquido sobre o EBITDA ajustado, o qual está no gráfico à direita, o qual a gente apresenta uma performance de 1,47 vezes. Abaixo a gente tem também alguns indicadores aqui interessantes. A gente gosta sempre de comparar o nosso endividamento líquido, né, que está em 417 milhões,
com o tamanho do nosso backlog de receitas. O backlog de receitas, como a gente sempre gosta de falar, é uma aplicação que está ali para ser reconhecida no futuro e entrar no companhia, assim como as dívidas também devem ser pagas, então a gente sempre gosta de fazer esse KPI aí de cobertura do backlog de receita de dívida líquida. Ou seja, a gente está com uma cobertura de 1,47 vezes a nossa dívida, olhando o tamanho do backlog. Seguindo para o próximo slide, temos aqui um rápido bridge análise também do nosso caixa, que a gente iniciou 867 e finalizamos o trimestre de 6, milhões. O principal aqui item coluna de atividades operacionais, que consumiu 126 milhões. E aqui, a gente teve aqui, conforme aí nossas demonstrações de fluxo de caixa aí auditadas, a gente teve aí aproximadamente 150 milhões de consumo com o fortalecimento dos níveis de estoques e o adiantamento a fornecedores, conforme eu comentei, tanto da grande venda para o grande SP, quanto também para alguns fabricantes do segmento solar, para compor estoque visando aí a performance planejada de vendas para o ano. Tivemos uma continuidade do crescimento via TAS, apesar de ter ficado por conta do Telecom abaixo da nossa expectativa no trimestre, nós perfizemos aí 40,2 milhões de CAPEX relacionado aí aos 249 novos contratos que se iniciaram no trimestre. Tivemos um valor representativo de amortização dos nossos programas já conhecidos, já sem nenhuma alteração, 67,7 milhões de caixa. E tivemos aí a pequena entrada aí da oferta, que foi 100% primária, ocorrida em follow-on CVM 400, que trouxe aí 3,8 milhões para o caixa da companhia. Acho que esses foram os principais indicadores. E, Vanderlei, gostaria de ver aí para que você possa aí fazer os últimos comentários antes que a gente entre para as perguntas e respostas. Muito obrigado, André. Bom, eu acho que vocês tiveram uma boa radiografia do que foi o primeiro trimestre. Eu sempre gosto de mostrar um pouco da nossa visão de futuro, do que vem aí, do que está por vir. Uma das coisas que eu quero mostrar, pessoal, é que o TAS ele está ficando cada dia mais competitivo. É impressionante isso, porque muita gente nos questiona sobre a atratividade do TAS, mas como vocês viram, nós fechamos o nosso maior contrato de TAS no primeiro trimestre. Ele ainda vai trazer resultados futuros, como eu expliquei. Ele é parcelado, né? O TAS tem uma receita mensal, contrato de 5 anos, mas foi um indicador tremendo de que nós temos uma competitividade muito grande com o nosso modelo de negócio, né? Nesse cenário macroeconômico aí, superior de Selic, alta e aperto nas linhas de crédito, nós conseguimos ficar competitivos com clientes de grande porte. Esse novo negócio que a gente iniciou nesse trimestre passado, que chama do Build to Suit, né? Que é a construção de redes para o provedor, né? No modelo turnkey, ele vai continuar, na nossa perspectiva, sendo um driver muito importante daqui para frente na construção de redes. A gente passou um nível, né? Como a gente sempre diz, a gente estava alugando, né, fazendo TAS de equipamentos, e agora a gente entrou na construção de redes, de lançar fibra no poste, de conectorizar, de atender o cliente. A gente faz até a prestação de serviço de conectorizar o cliente lá na ponta,
o provedor. Então, esse modelo de negócio é uma expansão, é uma evolução. Ele tem novos contratos ao longo desse ano, né? A receita vai ser super diluída, mas o que é importante é que criou-se uma nova unidade dentro da WDC, uma evolução daquilo que a gente já fazia em termos de construção de rede, de infraestrutura para o provedor. No segmento solar, esse lançamento da linha nova fez agora, né, que é a linha Titânio, né, que é uma linha super competitiva. A gente não estava participando do mercado de kits residenciais. Essa linha vai trazer para a WDC uma penetração de mercado que a gente não tinha. Nós vamos expandir a nossa penetração. Isso é muito importante para competir com os distribuidores atuais, né, que são os mais fortes. A parte de regularização do suprimento de produtos de telecom, que a gente está sofrendo constantemente, desde outubro passado, que a gente sofre com essa falta de produtos das centrais de novos assinantes. Isso começa a se regularizar agora. Isso vai gerar novas oportunidades de venda, não só da central em si, mas de conexão de novos modems, de novos assinantes. Isso deve elevar o nosso volume ao longo desse ano, desses produtos de telecom. Eu tenho certeza que o mercado de telecom continua pujante, forte, vai ter muito ainda pela frente nos nossos clientes, né? A gente sabe que esse mercado ele está super agitado, né? Com as redes neutras, com as vendas das redes das operadoras, a consolidação dos provedores, tudo isso cria muitas mexidas no segmento, mas eu não tenho dúvida que o Brasil ainda tem um espaço de crescimento de telecom, não só de número de novos assinantes, né? O Brasil ainda precisa de fábrica chegando na casa, na residência dos assinantes, mas os outros produtos que o Carrara até mencionou, né? Os projetos de data center, né? De mini data center, né? Os projetos de interligação de redes através de alta capacidade de DWDM, tudo isso mostra ainda que o Brasil, nesse ano, tem aí um espaço de crescimento muito grande e a gente vai capturar isso ao longo dos próximos trimestres. A parte de gestão de custos é uma necessidade, né? Como a gente sabe, que gerir a empresa que cresce sem ter gestão de custos é um perigo. E na WDC a gente faz isso constantemente. Nós contratamos uma consultoria especializada que está nos ajudando a equacionar, organizar as equipes, melhorar a nossa gestão de comissionamento. Então, uma das coisas que a gente fez no primeiro trimestre foi passar a remunerar a equipe de vendas não mais por venda, mas por margem de contribuição, e isso vai trazer um aumento do resultado da companhia. E eu sempre falo que a gente continua atento a oportunidades de M&A, sim. Né? A gente até agora, desde o IPO, não fez nenhum movimento disso, mas eu estou sempre instigando as nossas equipes, o nosso pessoal aí, das unidades de negócio para busca de oportunidades complementares à nossa oferta, que pode ajudar a ofertar uma solução melhor, tanto para o mercado telecom, para o solar. Então, acho que a gente, apesar de ter tido um trimestre super
o que está por vir, na nossa opinião, é ainda um solar muito bom, dado as estratégias que a gente colocou em prática, dado as ações que a gente tomou, e isso tudo deve trazer um resultado bem positivo. Acho que é isso. Muito só eu abrir para as perguntas e respostas, né? Sim, Vander, perfeito. Já temos algumas aqui. Eu vou ler aqui algumas delas para a gente poder responder aqui possível todas. Vamos tentar aqui ver as mais importantes, sim. Temos uma pergunta aqui temos uma pergunta, o Lucas Rafael fez uma pergunta aqui de que a gente teve um crescimento em 2022 na energia no Brasil, mas o nosso primeiro TRI de 22 veio com uma queda na receita do solar, se comparamos com o quarto TRI de 21. A WDC perdeu o mercado, o solar deve seguir em queda nos próximos trimestres, e talvez eu queria sugerir... Talvez o André pudesse dar uma visão sobre isso, né? Ele que é o especialista nosso em solar. André, pode ajudar a gente aí? Sim, a gente precisa tomar cuidado com os números, né? Porque quando você fala de um crescimento de 2022 da energia solar, de fato nós temos alguns números que a gente pode considerar. O principal indicador que nós temos é o de sistemas conectados à rede, que é um dado oficial da ANEEL. Essa informação, via de regra, ela está entre 60, às vezes até 120 dias atrasadas em relação à venda. Então, por exemplo, se você compra hoje, a CWDC de hoje, né, demora, assim, em média, 30, 60 dias para instalar, mais 30, 60 dias para funcionar o medidor bidirecional, e em seguida, no próximo exercício, esse número ele é reconhecido no BI da ANEEL. Né? E essa informação que a gente passou de que o que ocorreu de queda no mercado foi no de venda dos nossos também. A gente conversa com os concorrentes, com os inimigos. Esse é um fato que tem que ser consultar os outros players do mercado, você vai poder validar essa informação. Muito bom. Temos outra pergunta também em relação ao telecom. A empresa até onde essa queda pode ir, já que ela vem se repetindo já pelo segundo trimestre consecutivo? Talvez... André, eu vou chamar aqui o meu assessor para assuntos telecomunicações, o Júnior Carrara aqui, né? Especialista aí. Júnior. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo, né? Legal. Sim. Bom, a gente, como comentou, né, que bem em detalhes, né, nós sofremos realmente uma desaceleração pela questão de mercado e pela falta de componentes para produzir um produto importante para as redes GPON. Né? Com o restabelecimento do fornecimento desses produtos, né, nós vamos começar a ver um aumento das nossas vendas de produtos de telecom nos próximos quarters, tá? Mas isso não será comparado ao resultado de níveis do início da pandemia, onde teve uma explosão de vendas de assinantes pela fibra ótica. A nossa receita ela vai voltar para um crescimento, né? E a gente espera que realmente o mercado de provedores reaja também na parte de soluções, visto aí grandes oportunidades. Perfeito. Obrigado, Júnior. Outra pergunta, temos uma aqui do Thales, questionando sobre a segunda emissão de debêntures de 600 milhões, se não deixaria a empresa com uma dívida que daria de maior, e isso 6,5 nítida. Qual seria a ação dessas 600 milhões? Vou chamar o André responder para o legal. Obrigado pela pergunta, Thales. Primeiramente,
de acordo com a ata de reunião de conselho que a gente publicou no nosso site ontem à noite, a destinação aí dos recursos da emissão da debênture será na aplicação aí através do CAPEX e aquisição aí de novos ativos imobilizados relacionados aí ao crescimento da companhia na modalidade do TAS. Sobre os indicadores de tem um comprometimento bastante cuidadoso com os covenants estabelecidos aí com a nossa primeira emissão, né, com os nossos debenturistas, a primeira emissão aí de dívida, e nesses covenants nós temos lá o KPI de 2,25 vezes, como você comentou, muito tranquila com a estratégia, com a decisão que a gente está tomando, assegurando aí tanto aos debenturistas quanto também aos nossos investidores e acionistas que não vislumbramos aí qualquer possibilidade aí de quebra de covenant de acordo com as projeções internas que a companhia trabalha. Tá? O consumo, né? Ele tem um faseamento, né? A gente não nosso consumo de capex com o TAS ele não acontece todo de uma vez só. Então isso é um processo, né? Que concordo com você que a nossa dívida bruta do dia para a noite ela cresce muito, a líquida não. A líquida não. Então, vamos ficar no dia 2 a gente vai estar com 600 milhões em caixa. Né? Exato. Mas é muito bom, eu acho que é legal. Perfeito. Temos uma pergunta também, Vanderlei, aqui do Rafael. O Rafael pergunta o seguinte, que em algumas conferências anteriores, você, Vanderlei, comentou que você estava comprando mais ações da empresa em virtude de julgar atrativo o valor da nossa cotação hoje na B3. Ele gostaria de continuar, saber se essa visão continua e se foram feitas mais compras, inclusive no mês de abril e maio, onde houve uma queda de mais de 50% nesse curto período. Ainda continua essa convicção, mesmo com a piora dos resultados operacionais observadas no segundo trimestre? E, complementando, ele também pergunta se foi entregue à CVM o documento onde a empresa e as partes relacionadas informam as movimentações. Esse é o motivo pelo qual ele fez a pergunta. Se você me permite, aí eu queria comentar, Rafael, a gente reportou pontualmente, né, até quando vi sua pergunta aqui, verifiquei, a gente reportou no dia 9 de maio, às 19h36 da noite, então isso está disponível lá no site da CVM. A equipe aqui até verificou aqui quando a gente viu a sua pergunta, né? Será que deu algum problema, algum erro? Não, tá tudo reportado. Entrando aí sobre os acionistas controladores comprarem, evidentemente o Vanderlei não comprou mais ações em abril e maio, até porque a gente é proibido, né? A gente tem um período aí no qual a gente fica proibido e não pode. A gente já após a virada do trimestre, né? A gente acaba tendo acesso a informações privilegiadas, até o Vanderlei é diretor estatutário também da companhia, além de acionista controlador, então seria uma postura incorreta ter algum tipo de comercialização. A gente normalmente é aberto a poder negociar o nosso próprio papel a partir de momentos como hoje, salvo se a gente não tiver nenhum outro fato confidencial que esteja acontecendo que não nos permita que a gente possa comprar. Então a gente é muito cuidadoso em seguir essas regras aí da CVM, tem sido um aprendizado, né? A gente vem aprendendo dia a dia, né, após a nossa oferta em julho, sobre o que se pode fazer, o que não se pode fazer, o que se pode falar, o que não pode falar, mas sem dúvida a nossa leitura é que o nosso resultado, né, do trimestre, ele não reflete efetivamente o propósito que a gente tem no nosso plano maior. Inclusive a gente tem aí todas as análises de coberturas aí dos principais analistas de research que cobrem o nosso papel, e temos também os próprios relatórios de ratings também, que também, né, o
os times técnicos aí que emitiram o nosso rating foram muito diligentes e a gente teve aqui inúmeros calls, inúmeras discussões sobre os cenários da companhia para que eles pudessem se embasar aí e emitir o nosso rating em duplo A negativo. Então, a gente não... Né, tem uma outra pergunta, inclusive, do... Mas eu acho que vale a pena. Ele falou uma coisa que eu não me lembro, eu não li a pergunta, mas eu queria só deixar claro. Se a gente continua com a convicção do valor da companhia, né? Eu vou falar para você, é o Thales? É o Rafael. Sim. Rafael, o que eu posso te dizer é o seguinte, 90% do meu patrimônio está dentro da companhia. Tá? Tudo que, posso dizer, tudo que eu tenho está investido, né, por causa das minhas ações dentro da companhia. E se eu pudesse, eu compraria mais, com certeza. Eu acho que a gente está negociando num valor ridiculamente baixo. Não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que não tem problema. Mas a verdade é que se a gente faz uma conta simples, e vocês têm acesso aos nossos balanços, entre o que a gente tem de backlog, estoque, caixa, tudo isso, a gente está sendo negociado muito abaixo disso. Então, eu sei que o mercado não está sendo favorável às empresas de tecnologia, né? Mas, com certeza, a convicção que a gente tem daquilo que a gente faz, a gente já está há 18 anos nessa empresa, né? Toda a minha história de vida levou para fundar essa empresa, para conduzir essa empresa até aqui. A gente está muito contente de poder estar no mercado de capitais, né, de ter feito o IPO, de estar aqui conversando com vocês. Né? Tempos difíceis, né? É verdade, né? Mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, a gente está entregando aquilo que a gente planejou. A gente está passando tudo aquilo que nós fizemos de plano, da nossa oferta, nós estamos executando. Né? Ninguém imaginava que a Selic ia ser 13%, 14%, isso é verdade, não estava no plano. Mas eu tenho certeza que o Brasil é um país forte. Os mercados que nós estamos são mercados de altíssimo crescimento. Então, convicção total no futuro dessa empresa. Tá? Posso te garantir. Isso é uma convicção muito forte dentro do CEO da empresa, do fundador da empresa, e que continua aqui no dia a dia, e nós vamos fazer essa empresa ficar muito grande, muito forte. Tá legal. Como a gente está um pouco estourado no tempo, eu vou selecionar mais duas perguntas aqui dentre as... tivemos aqui o Floriano Siqueira, que é um dos nossos acionistas, inclusive, pergunta, Wanderley, se hoje existe espaço na alavancagem para M&A. Com certeza, né? Eu posso te dizer, Floriano, que nós nunca imaginamos, e a gente sempre falou isso, continuo falando, eu não vou fazer nenhum M&A transformacional da companhia. Eu não acredito muito nisso. Na verdade, a WDC pensa em M&As complementares, né? Empresas que possam nos trazer algum tipo de tecnologia, tipo de serviço que complemente a nossa oferta. Então, nesse sentido, sim, tem espaço. Eu acho que a gente está no radar, né, para a gente fazer exatamente esse tipo de movimento aí ao longo desse ano, se Deus quiser. Legal. E para fechar, Wanderley, temos aqui uma pergunta também de um dos nossos acionistas, o André Pizeta. Pergunta se você poderia comentar um pouco sobre potencial de vendas ao 5G. E também ele pergunta se esse patamar que a gente enxergou no Telecom no primeiro trimestre seria aí o nosso ponto aí mais baixo aí em termos de na curva aí em termos do que aconteceu e do que temos de expectativa. Posso te dizer o seguinte, né? O 5G ainda
está dentro do nosso radar. A gente fez essa parceria com a Huawei, no Huawei Digital Power, principalmente por causa da infraestrutura do 5G, né? Que tem aí minis data centers, baterias de lítio, toda a parte de energia limpa que vai ser usada com certeza na implantação do 5G e até aí de algumas torres 4G rurais que a gente vê como um grande potencial ainda para a gente usar. Então, o 5G a gente não participa diretamente, né? A gente participa mais com a infraestrutura do 5G. Mas a gente tem uma visão que isso sim pode trazer uma fonte de receita importante para a WDC ao longo do tempo. A outra parte de ser o piso do telecom, eu gostaria de ter uma bola de cristal, né? Claro, né? Para te dizer isso. Mas eu tenho certeza que, pelo que a gente olha, do que a gente passou, de todas as dificuldades que a gente passou, de não ter produto para a central de FTTH, né? De ficar todo esse período travado em possibilidade de venda de modems porque não tem a central. E a perspectiva dos fabricantes de que isso mudou e que ao longo desses próximos trimestres isso se regulariza, eu acredito que a gente tem só daqui para frente crescimento, né? É claro, como o Carrara disse, nós não vamos voltar àqueles níveis que a gente teve logo depois do começo da pandemia, que a gente batia recorde em cima de recorde de número de assinantes que a gente entregava. O mercado está mais maduro, o mercado está se consolidando, né? A competição é forte também, né? Mas eu tenho certeza que vai ser melhor, sim, ao longo desses próximos trimestres do que foi o primeiro trimestre de telecom. Muito bom. Bom, pessoal, desculpem, a gente já está aqui com, já além do tempo aí programado, estamos já a 1h17. As perguntas aqui que a gente não conseguiu responder aqui na videoconferência, a gente tem aqui todas registradas, a gente vai interagir com cada um dos acionistas aí, investidores que escreveram aqui perguntas que a gente não pôde abordar. Vai ser um prazer aí poder receber aí todas as solicitações de vocês para marcação de reuniões e entendimentos aí sobre o modelo de negócios da companhia. E acho que é isso, a gente vai continuar aqui focado, como o Vanderlei falou no fechamento, em entregar aqui o resultado que a gente sempre está comprometido. Só queria usar esse último minuto para dizer muito obrigado a todos por estarem com a gente, por estar confiando na gente. Eu sei que em tempos difíceis todo mundo fica mais agitado, mas eu tenho a convicção de que o nosso modelo de negócio, a nossa estratégia tem um porquê, tem uma atratividade. E outra coisa é que a gente, às vezes, pessoal, não pode falar tudo que a gente gostaria. Como o André falou, nós temos toda uma governança, toda uma regra, né? E a gente tenta fazer a nossa comunicação com vocês e com o mercado dentro dessa regra. É isso que é importante. Então, muitas vezes frustra, né? Quanto você vai... É impossível de a gente fazer isso, mas a gente está sempre aberto a conversar com todos, né, em qualquer momento. Alguns de vocês a gente já interagiu, outros a gente já faz isso regularmente, e faz parte dos nossos valores ser o máximo transparente possível e trazer para vocês o máximo de valor para todos os nossos acionistas. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Até logo. Boa tarde.